Fala pessoal, nessa questão da UFPR a gente tem dois navios que deixam um porto ao mesmo tempo. Ele vai dar a velocidade desses navios e vai dizer em qual direção eles vão andar. Então eu vou começar desenhando tipo uma rosa dos ventos, só para a gente ter alguma referência aqui de direção. Supor que isso daqui é a direção sul, aquilo é o norte, aqui tem leste, lá tem oeste. O enunciado fala que o primeiro navio deixa, né, o porto, vamos supor que o porto está aqui no meio, e ele forma ele parte numa direção que forma 45 graus em relação ao norte. Então passa bem na direção noroeste, né? Que é para onde ele está indo. Esse é o primeiro navio, ele está andando nessa direção. O segundo vai viajar formando um curso de 105 graus em relação ao norte. Então, se você começar a medir isso daqui do norte, aí eu tenho 45, 90, 105 está um pouquinho depois do 90. Ele estaria mais ou menos nessa direção. E aí, vamos prestar atenção no seguinte, né? Se o primeiro navio partiu formando uma direção de 45 graus com o norte, e o segundo navio partiu formando uma direção de 105 graus com o norte, você vai concordar comigo que a angulação entre essas duas direções, né, entre os caminhos desses dois navios, vai ser a diferença entre 105 e 45 graus. Daqui até aqui é 105, até a linha azul é 45, então entre uma linha e outra, esse ângulo é de 60 graus. Perfeito. Então eu tenho direção do primeiro navio, direção do segundo navio e um ângulo de 60 graus entre eles. Agora a gente pode se preocupar, agora que você descobriu, né, qual que é o ângulo formado entre as trajetórias, a gente pode se preocupar com as distâncias que esses navios percorreram. O primeiro navio está a uma velocidade de 16 km por hora. O segundo navio está a uma velocidade de 6 km por hora. E o enunciado fala o seguinte: após uma hora de viagem, qual que vai ser a distância entre os navios? Bom, se o primeiro está andando a 16 km por hora, depois de uma hora, ele percorreu 16 km. Se o segundo está andando a 6 km por hora, né? Depois de uma hora, ele percorreu 6 km. Então, essa vai ser. Esse ponto representa a posição final do primeiro navio. Esse ponto representa a posição final do segundo navio. Aqui no vértice do ângulo de 60 está o porto. E essa é a distância que o enunciado pede para você calcular. Parece a situação perfeita para a gente usar a lei dos cossenos, né? A gente tem lado, ângulo, lado e está procurando o lado oposto. Então, como o ângulo de 60 é o ângulo que eu quero usar, o lado que vai ficar isolado na equação da lei dos cossenos vai ser o D. E eu vou fazer que D ao quadrado é 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos duas vezes o produto desses lados, 16 vezes 6, vezes o cosseno dos 60 graus. Então, D ao quadrado vai ficar 16 ao quadrado, que é 256, 6 ao quadrado, que é 36, menos duas vezes 16 vezes 6, o que dá 96. Haja 6 nessa expressão, né? Cosseno de 60 é meio. E dá pra gente começar a calcular algumas coisinhas aqui, né? D ao quadrado vai ficar 256 mais 36, isso dá 292, menos 96, 196. E a distância é raiz de 196, que dá 14. Então, a distância aberta entre os dois navios depois de uma hora de movimento é de 14 quilômetros, que é exatamente o que diz a sua alternativa B. Tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.